Vários momentos. Muito bem. Bom, chega de falar de general, chega de falar desse golpismo, e agora vamos falar nesse segundo bloco, que é o do furo. Ainda é o furo do Kennedy, porque foi o Kennedy que deu o furo na semana passada, em entrevista exclusiva com o Lula, na qual o Lula criticou pela primeira vez abertamente, depois de eleito, a ideia do Banco Central independente. E a pergunta que a gente está fazendo agora no programa, dessa vez, para você, Kennedy, afinal de contas, o que, que o Lula ganha fazendo esse tipo de crítica ao Banco Central? Já que virou, né, todas as manchetes dos jornais, dos sites, editoriais, só se fala agora em Banco Central. Havia acontecido na véspera a reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que é o órgão do BC que define a taxa básica de juros, a Selic, e manteve a Selic em 13,75% ao ano. Uhum. E, no informe sobre a reunião, disse que deixou claro que poderia subir a taxa a depender do arcabouço fiscal, né? Fazendo críticas à política fiscal do governo Lula em um mês de governo. Aquilo irritou muito o Lula quando eu perguntei para ele sobre a decisão do Copom. Ele que já havia dito que achava que a independência do Banco Central era bobagem e tudo, que ele tinha dado autonomia na época para o Meirelles, que ele não concordava com aquilo, ele elevou muito o tom da crítica. Ele admitiu, inclusive, procurar o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, e ao final do mandato do Campos Neto, eventualmente apresentar um projeto de revisão da independência do Banco Central. Precisa ser aprovado pelo Congresso, né? Não depende do Lula. O Lula não pode rever essa decisão por iniciativa dele, por medida provisória, por exemplo. E que ele ia discutir com o Lira e com o Pacheco, eles estavam satisfeitos com a política monetária, com a taxa de juros, ou seja, o Lula que quer fazer um debate a respeito disso. A partir daí, teve uma repercussão tremenda, ele já havia também feito crítica ao Jorge Paulo Lema, comentou o caso Americanas pela primeira vez, e tudo isso num contexto de muita irritação com o mercado. O mercado financeiro reage às falas dele sobre economia de uma maneira que ele entende que não tem equivalência quando acontece, por exemplo, o rombo das americanas ou quando ele quer discutir a correção da política monetária no entender dele, né? Porque, Uhum. beleza, o Banco Central é independente, está lá para fazer o trabalho dele, agora não é um órgão infalível, né? Não dá para a gente achar que um Banco Central que escuta tanto o mercado, né, é um órgão infalível que não pode ser criticado. A gente sabe que as palavras do presidente da República têm peso, mas até porque o Banco Central tem independência, na época em que não havia independência, quando o presidente criticava, por exemplo, ou dizia uma palavra, isso tinha um peso muito maior. Podia ser lido como uma influência. Puxa, está pressionando o Meirelles aqui a mudar a taxa de juros. A Dilma Rousseff pressionava o Alexandre Tombini o tempo inteiro. Bem, se o Banco Central é independente, a crítica do Lula não funciona como uma pressão que obriga o Banco Central a seguir o que o Lula quer fazer. Aí o Lula está achando que é importante fazer esse debate, Zé, né? E eu acho que o que ele ganha com isso, que é a pergunta desse bloco. Ele ganha uma discussão sobre se essa política monetária está correta, porque com uma taxa nessa altura, no entender dele, fica muito difícil qualquer esforço fiscal que seja feito, porque a dívida Uhum. pública cresce num ritmo maior, juros mais altos, né? Mais grana para os rentistas, mais peso sobre o crescimento da dívida pública. Agora, Kennedy, tudo bem, você tem toda a razão, e eu acho até que o Lula tem uma certa razão, porque o fato de o Banco Central ser independente não significa que ele é imune a críticas, né? Pois Ele é. pode ser criticado. Se o presidente da República, que foi eleito, não pode levantar uma discussão sobre se a taxa de juros está no patamar certo ou não, quem pode, né? Quem pode? É, Esse é o problema. E a o Banco imprensa, Zé, Central é dono da ciência é verdade, econômica, o Campos. o que ele diz é lei e não pode ser discutido. Isso é dogma, não é ciência, né? E tem uma E, questão que é um presidente do Banco Central independente que participa de grupo de WhatsApp com o ministro do Bolsonaro. É um presidente de Banco Central independente que deixou claríssimas, todas as afinidades eletivas com o bolsonarismo e com o Bolsonaro. Né? Então, assim, coloca lá, tem a independência do BC, coloca o Campos Neto nomeado pelo Bolsonaro, ele agora é técnico, ninguém pode criticar o Banco Central e o presidente da República tem que ficar calado. O Lula, que recebeu 60 milhões de votos, tem que ficar calado, porque a imprensa brasileira não quer discutir a qualidade da política monetária. Tem que é, discutir sim, se o Lula não está atrapalhando o Haddad.
Acho que está. Ele cria uma tensão, cria um ruído que atrapalha o Haddad. Isso é ruim. Mas Uhum. se o presidente da É, República não pode discutir, quem é que pode? sim. Agora, independentemente disso, e aí o Roberto Campos Neto faz jus ao nome, né? Neto do Roberto Campos, Bob Fields, né? É do mercado, enfim, é um cara competente, não é também, não vamos dizer que o cara não tem seu mérito, claro que tem, embora goste de ter uma continha em paraíso fiscal. É, né? Lembrando. Confia tanto na Mas, moeda brasileira que tem a reserva dele guardada em dólar no paraíso fiscal. não, Sabe? A diz imprensa que fechou a conta, mas não vai tudo bem, discutir né? isso, sabe? Pois É, é. é. Sabe? Agora, o meu ponto, Kennedy, é outro ponto. Ao fazer isso, e o Lula, ele alimentou a discussão, né? A discussão veio, ele foi criticado, ele sustentou, argumentou, todo dia ele alimentou um pouquinho. E ao fazer isso, não se discutiu militares, não se discutiu Bolsonaro, não se discutiu nada além disso. Ele comandou a agenda, que é algo que o Bolsonaro fazia muito bem, né? E eu tenho a impressão que a imprensa caiu que nem pato. Porque se você dita a agenda, se você consegue comandar, você pode levá-la para o lado que mais te interessa. E falar menos de Bolsonaro e de militares nesse momento pode ser mais interessante para o Lula. Mas o mercado, assim, 99% dos jornalistas dizem que o Lula está errado, que o Lula está atrapalhando a política fiscal, atrapalhando o Haddad, aumentando a curva de juros futura, a expectativa de inflação. Porque o Lula tem um argumento. O Banco Central, Zé, não cumpriu a meta nos últimos 2 anos. Aí ele tinha o primeiro descumprimento, a questão da pandemia no mundo inteiro não se cumpriu, mas não cumpriu depois também, no último ano. E tem uma meta que demanda uma taxa de juros mais alta. Esse Num debate tem que ano, ser feito. e num ano que era um ano eleitoral, e o governo federal estourou de gastar, né? Inclusive com gastos eleitoreiros que são objeto de Eu escrutínio coloquei no pela Twitter Justiça que Eleitoral, o né? Banco Central não deu um pio sobre a farra fiscal do Bolsonaro, e não deu um pio, aumentou a taxa de juros, cumprindo um papel em relação à expansão fiscal que o Bolsonaro estava fazendo. Mas em um mês de governo, o Campos Neto deu uma de Tigrão para cima do Lula e do atual governo, e ele não deu uma palavra contra o Bolsonaro, pelo contrário, foto com o Bolsonaro. E você sabe, desculpa, são dois pesos e duas medidas. E outra coisa, tem que discutir se o Lula está certo ou errado, tem. Mas tem que discutir a qualidade da política pública no Brasil. A política É, pública está correta? A política monetária está correta? Eu acho que no atual estágio civilizatório do Brasil, o Banco Central independente é entregar para o mercado. Olha nas televisões, José, só escutam economistas-chefe de banco e é interessado numa taxa de juros maior. Eu não escuto ouvir um sindicalista, eu não escuto, sabe, um empresário, é só economista-chefe de banco que quer Selic maior. Olha, eu não aguento mais fazer esse debate com a imprensa brasileira, depois que teve com o Bolsonaro. O abismo que jogaram no país. Né? É isso, aí compraram agora que essa ideia. Tudo refém do mercado, Zé. mas o meu ponto também, independentemente da discussão, que você tem razão, é a mais importante, é discutir se a taxa de juros está no nível correto ou não. O meu ponto é, o Lula está conseguindo fazer uma espécie de good cop, bad cop com o Mercadante, né? O Com o Bolsonaro. Mercadante vai lá. Não, com o Mercadante. Com o Haddad, desculpa. Com Com o o Haddad, Haddad. desculpa, com os dois. É que o Então, duas Mercadante entrou coisas. no jogo também, Tem o Mercadante eu e me o Bolsonaro. confundi aqui. Mas o Haddad vai lá e põe panos quentes e fala, veja bem, etc. E o Lula vai lá e dá outra, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que não é uma coisa de destempero, não é uma coisa não é improvisado, que é um caso pensado. E por isso que eu te pergunto, como é que nós vamos responder à pergunta, o que é que o Lula ganha com fazendo essas críticas ao Banco Central? Enquanto você pensa aí, vou ler algumas respostas que já apareceram aqui de quem está nos assistindo. A Magali Andréia, o mercado não é uma entidade sem interesses. Cada um tem interesses conflitantes. Ricardo Gomes, bote a boca no trombone, Lula. Uriel Bezerra, boa noite para o programa mais bonito do YouTube. Aí, Kennedy, está se referindo a você, né? Sim. Antônio Silva, o Banco Central é independente do governo brasileiro, mas é dependente dos banqueiros. É ele que está dizendo. Tá?
Caio Eu Maristano, concordo. o mercado deve ficar calado, não desenvolve o Brasil, está só engordando com juros altos e nossa indústria fica frágil. Temos que calar o mercado e deixar o Estado fazer seu papel, desenvolver a indústria. Clélia dos Santos, eu acho melhor o Campos Neto cair fora. Marinico, estou muito feliz ouvindo essa análise. Eu fico muito irritada com o jornalista amante do mercado. A gente pode até amar o mercado, mas o mercado não ama a gente, né, Kennedy? Olha É. só, Zé, eu fiz a entrevista com ele na semana passada e a gente até falando um pouco sobre a entrevista na qual o Lula se abriu muito, assim, ele é um presidente hoje mais experiente do que ele era nos dois mandatos anteriores dele. Ele entende mais de economia, ele tem pressa. E ele quer comprar algumas brigas que ele acha que são fundamentais. Ah, você acha que o Lula está mais à esquerda? Num certo sentido, está mais à esquerda, mais progressista, inclusive ele se modernizou em relação a um punhado de políticas públicas. Mas ele entende o impacto que tem para um país uma taxa de juros que é a maior do planeta e a cultura de juros altos do rentismo brasileiro. E é aquilo, o Banco Central já não é independente, já não está. Se o presidente da República não puder problematizar a qualidade dessa política pública, né, que consome a maior parte dos recursos do orçamento, vai para o pagamento da dívida pública. É para pagar a dívida, para rolar a dívida pública. Né? Sim. Esse gasto ele precisa ser discutido. E a imprensa brasileira, não. Tem que fazer porque aqueles caras que estão lá no Banco Central são todos técnicos. Está no grupo bolsonarista, mas é um puta técnico, é um baita técnico. Não dá para aguentar isso mais. Eu não aguento mais, para mim não dá. Tem que discutir a qualidade da política pública. Vamos lá, Kennedy. Qual é a sua resposta à pergunta: o que Lula ganha criticando a independência do Banco Central? 85 Vou caracteres. roubar a tua resposta. Dita a Ó, agenda do você tem que debate. ter responsabilidade fiscal nessa resposta. Não vou Não, admitir dita a foro agenda do de debate gastos, de e discute caracteres. política, discute juros. Ele dita, aquilo que você falou, ele consegue ditar a agenda do debate e Uhum. discutir os juros. Kennedy, dois Discutir a política pontos. pública, Lula dita a agenda do debate e põe os juros em discussão. É põe isso? juros em discussão. Exato. Que ninguém quer discutir isso, todo mundo está aceitando que a Selic em 13,75 está ótimo. Entendeu? Daqui a pouco o cara chega É. a 14, 15, e aí não adianta o Haddad cortar, não adianta fazer economia, não adianta aumentar a arrecadação, não adianta fazer reforma tributária, o mandato do Lula está inviabilizado, porque não tem recurso para nada. No primeiro mandato, né, Kennedy, quem fazia esse papel era o Zé Alencar, que era o vice-presidente, né, que não perdia uma ocasião para fazer a crítica aos juros altos, e era combinado, Pois é, claramente era e você combinado com o sabe que Lula. eu cobri bem os governos Lula e cubro bem o governo Lula. Eu cansei de fazer matéria de bastidor, o Lula brigando com o Meirelles. É que, como naquele tempo o Meirelles era subordinado dele, ele podia falar reservadamente e deixava o debate público para o Zé Alencar. Mas ele, reservadamente, cobrou várias vezes do Meirelles. Agora, ele não pode fazer debate reservado com o Campos Neto. O Campos Neto não responde ele funcionalmente. Então, o Uhum. Campos Neto pode já fazer ouvidos bocos. Aí ele tem que fazer o debate público, Tá entendeu? certo. O Kennedy, o pessoal aqui fez um adendo na sua resposta, tá? Em vez de ficar Kennedy, dois pontos, Lula dita a agenda do debate ao criticar o Banco Central BC, Lula dita a agenda do debate, põe juros em discussão, fizeram assim, Kennedy pistola, dois pontos. Muito Modo bem, Kennedy pistola, vamos lá. Vamos ver como é que está aqui a sua resposta no primeiro bloco. Pô, Kennedy, vamos você ver. tá, você tá ganhando com uma margem maior do que o Arthur Lira. Tá uma vergonha. Aí tá foda, hein? 71% dos votos a favor do Kennedy Alencar. Ô, cadê o pessoal do Novo aí? Vamos votar no público ali para ajudar, não é possível, tá? Tá bom, é isso, Kennedy? Podemos mudar de assunto, falar Vamos de mudar de viagem assunto, vamos falar aos com o Fábio. Estados Unidos?